Oi pessoal, meu nome é Luiz Dool. Essa apresentação que eu fiz fala sobre unidade cósmica. O nome do canal é Bricolagem da Alma. Então vamos direto ao assunto aqui. Eu começo com uma ilustração aqui dos Rastafari, né? E uma coisa interessante é que eles costumam falar na segunda pessoa do plural, falando eu e eu, né? I and I, em vez de falar nós, ou eu e tu, ou eu e vocês, enfim. Isso é uma forma de trazer para a fala cotidiana, assim, essa visão de unidade, né? Estão todos unidos com o Já, né? Somos todas a mesma pessoa. Vocês vão ver que isso ao longo da apresentação aqui, isso é algo que está presente no sentimento religioso de muitas religiões, mas que também a gente pode chegar a essa conclusão de maneira racional, né? Bom, vou começar pegando emprestado aqui alguns conceitos aqui do filósofo Immanuel Kant, né? Então, o Kant ele pensou muito nisso, em como a gente consegue entender o mundo. O Kant veio depois da revolução que foi o Newton, né, nas ciências naturais. E aí, o que é que o Kant falava, né? Aqui tem uma figurinha do Kant representando uma pessoa tentando entender o mundo, e do outro lado tem uma rocha que representa o número, que é a coisa em si. Como é que a gente percebe, como é que a gente entende o que é uma rocha, né? Bom, para poder entender isso, a primeira coisa que a nossa mente faz é posicionar isso no espaço-tempo. Eu preciso entender onde essa rocha está, de que forma ela se encaixa nos eventos temporais que eu consigo enxergar. E outra coisa que minha mente faz também é encaixar em categorias a priori. Quantidade é uma, são várias, não tem nenhuma. Qualidade, relação, causa e efeito, por exemplo, modalidade, né? E só depois disso a gente experimenta o que é a rocha. Então, assim, a gente não tem um entendimento, usando a palavra coloquial aqui, do que é a coisa em si, a rocha. Tudo que a gente conhece é a experiência da rocha. A gente pega, a gente sente o peso, a cor, a gente recebe os estímulos, a gente organiza o que isso representa para a gente. É a primeira rocha que eu vi, não, eu já vi outra parecida, mas essa é diferente, porque a gente cria essas categorias, mas o que a gente realmente vive é a experiência da rocha, do que é a rocha, né? Então veja que isso tudo é como a nossa mente processa a informação. A coisa em si, ela não é apreensível. E a coisa em si também, ela não está separada do restante das coisas em si. Quando eu coloco uma rocha sobre a mesa, eu experimento isso, de que a mesa consegue suportar o peso da rocha. Mas o que é que de fato está acontecendo, né? Em que parte dessa nuvem de elétrons ali, entre os elétrons dos átomos da rocha e da mesa, deixa de ser mesa e vira rocha, enfim. Então, essa separação das coisas no universo, ela está muito atrelada à forma como a gente percebe e processa o que a gente percebe. E isso é o que a nossa mente está fazendo o tempo todo. E tem uma coisa interessante, assim, que a mente humana, ela é metaconsciente, né? Então, eu enxergo a rocha, eu crio uma representação da rocha na minha mente. Da mesma forma, quem sou eu também é uma representação de algo, de uma coisa em si, que minha mente faz. Essa figura aqui é uma brincadeira, é o Kant olhando para ele mesmo no espelho e criando essa imagem mental do que ele é. E a gente é metaconsciente, a gente consegue criar re-representações, a gente consegue pensar sobre o nosso pensamento. E é essa metaconsciência que faz a gente, ao poder enxergar, né, a gente consegue observar o nosso introspecto, os nossos pensamentos, as nossas sensações, como se fosse um observador separado.
E é uma cadeia sem fim, né? Eu posso criar representações de representações que faz a gente ser metaconsciente. Essa figura aqui vem de um livro do Bernardo Kastrup, que é um filósofo. O livro se chama Decoding Schopenhauer's Metaphysics. E o Schopenhauer, né, a gente dá para falar que ele é um discípulo de Kant. O Kant influenciou muito ele, mas ele foi um pouco mais além que o Kant. Qual foi o pulo do gato do Schopenhauer? Deixa eu pegar o apontador. Essa figura aqui do Bernardo Kastrup, o que é que ele mostra, né? A gente, essa primeira rede aqui de cima, ela repete mais ou menos o que eu já falei. Nós recebemos estímulos do mundo, a gente enxerga, cheira, sente o sabor, sente o tato, né? O nosso intelecto organiza isso no espaço-tempo, mapeia causa e efeito, né? Que é aquelas categorias relacionais que eu falei. Enfim, a gente faz uma representação inicial da coisa. Isso gera representações perceptuais e a nossa capacidade de representar cria representações abstratas disso. Beleza. Mas tem outra coisa rolando na nossa mente. Assim, a gente tem sentimentos endógenos. O que são isso? Tem alguns sentimentos, medo, amor, ódio, inveja, enfim, que eles surgem e eles não estão atrelados a um estímulo externo, né? Fazendo exercício mental, mesmo que a gente tivesse totalmente desprovido dos nossos sentidos, tem alguns pensamentos, alguns sentimentos que a gente vive internamente. É o que ele chama aqui de sentimentos endógenos. Eles também passam por essa camada de organização das coisas, que é o intelecto. Isso gera o nosso conhecimento dos sentimentos, mas sem uma distinção clara de sujeito e objeto, né? E aí é onde está o pulo do gato do Schopenhauer. Ele fala, olha, mas a gente é parte do universo também. E essa nossa capacidade de ter um conhecimento dos nossos sentimentos, sem essa relação sujeito-objeto, ajuda a gente a ter um conhecimento, um pouco do conhecimento do que é a coisa em si, do que é o universo, que é esse conceito, que é o conhecimento conceitual dos sentimentos, é o conhecimento do que ele chamava da vontade. E é por isso que o Schopenhauer falava da vontade com a letra maiúscula, né? Então, o que é essa vontade? A gente pode dizer que é essa consciência cósmica, porque ela espelha um pouco, a gente consegue entender um pouco o que ela é, enxergando esses processos internos nossos, né, que surgem dos sentimentos endógenos, né, e que a gente consegue representar e representar e criar algum conhecimento conceitual a respeito. Esse foi o pulo do gato do Schopenhauer, né? Ele foi um pouco além do Kant por isso. E aí a gente começa a falar, dessa consciência maior, né? Essa consciência cósmica dos quais a gente tem uma pequena parte, né? A consciência do universo em si. Eu trago duas imagens aqui. A primeira é de um rizoma. Tem uma analogia que o Jung ele usa no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que é uma autobiografia, a gente pode falar isso, né? Mas do jeito junguiano lá, de se autobiografar. No começo ele fala que ele sempre achou que a vida, a gente tem uma parte da vida que a gente enxerga, né? Que é a parte que floresce acima do solo. Mas ele sempre entendeu que meu cachorro está latindo aqui, né? Vem cá, Jorge. Que tem uma parte da vida que acontece invisível, está abaixo do solo, que é o rizoma. Mas é ela que nutre a gente. E a parte que floresce, ela é temporária, ela vai morrer. O rizoma não. É uma forma muito poética de enxergar a nossa vida, né? Assim, nós somos pontos de vista do universo temporários. A gente vai nascer, a gente vai morrer. A gente era parte da natureza antes, a gente vive na natureza e um dia a gente morre e volta para a natureza. Esse nosso ponto de vista ele vai se extinguir.
Mas tem algo da nossa mente, tem algo da nossa consciência que está unindo todos nós e que é perene. Isso conversa muito, e aqui tem uma figura do Adi Shankara, foi um cara importante no hinduísmo, que é a ideia do Advaita Vedanta, né? O que é o Advaita? É o não dual. Os hindus, eles chegaram há séculos atrás já nessa concepção. Eles enxergavam que existia o Brahman, que era a consciência, que de fato o que realmente existe é a coisa em si, que é o todo também, mas que é o indivíduo. Nós somos Brahman, na medida em que a nossa consciência é um pequeno pedaço do universo ali, que está enxergando o próprio universo, está criando representações desse universo, está criando juízos sobre esse universo. Então, para concluir, somos todos manifestações passageiras individuais da mesma consciência cósmica. O ego, esse ponto de vista enclausurado nosso, ele é uma ilusão, ele é passageiro. Brahman, ou vontade, ou qualquer outro nome, é o que realmente existe. E eu espero que dessa constatação de unidade possa florescer, tá errado aqui, né? Possa florescer empatia, compaixão e outros nobres sentimentos humanos. Obrigado.